João, capítulo 15. Vamos orar a Deus então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, estarmos na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus de perto e também é Deus de longe. O Senhor tem operado em nosso meio, através das nossas vidas, e nós somos gratos a Ti, porque a Tua boa mão de poder tem sido, Senhor, ao nosso favor, tem estado, ó Deus, nos guardando, nos livrando do mal, de enfermidade, também as Tuas bênçãos, a Tua provisão não tem faltado nas nossas vidas, nas nossas mesas, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo, continua abençoando, Senhor, a cada um dos Teus filhos, abençoa, Senhor, nosso ministério no Ipiranga, os pastores, obreiros, Teu povo, Senhor, que está enfermo, ó Deus, passando por dificuldades com esse vírus, ó Deus, tem misericórdia, repreende todo mal, toda enfermidade, ó Deus, dá vitória. Apresentamos a Ti também em oração, ó Deus, a família do nosso irmão Manuelzinho, a Gabriela, que está próxima, Senhor, a dar luz, que o João Lucas nasça com saúde, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dessa criança, que tudo corra bem para a glória do Teu nome. Continua abençoando os Teus filhos, dando graça, que o Senhor venha livrá-los de todo mal. Sê conosco também, nos dá graça para que possamos transmitir a Tua palavra, nos capacita para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmão Cido, paz do Senhor, irmã Dirce, paz do Senhor, Gabriela, Deus abençoe a todos. Gostaria de convidar os irmãos a estarmos meditando hoje na palavra que se encontra no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do versículo 18, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 15, a partir do versículo 18. Diz assim, eu já vou lendo aqui. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Amém? Então aqui, irmãos, nós vemos uma passagem que Jesus nos ensina que muitas vezes nós somos aborrecidos ou que nós passamos por algumas adversidades porque nós não pertencemos ao mundo. E se o mundo nos aborrece, é porque primeiro também aborreceu a Jesus, não é? Aqui ele vem dizendo, não é o servo maior do que o seu senhor. Quer dizer, se perseguiram a Jesus, se aborreceram a Jesus, se desprezaram a Jesus, não é? Se Jesus ele foi perseguido, quanto mais nós, né? É óbvio que se nós estivermos num caminho certo, na presença de Jesus, também passaremos por perseguições, por dificuldades, por tribulações. Interessante que se o mundo, aqui Jesus falando, se o mundo
Aqui, ó, no versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, eu sempre falo que nós temos um termômetro, não é? Se tudo vai muito bem, tem coisa errada, porque essa teoria ou essa teologia do triunfalismo do cristão, ela é antibíblica, porque o próprio Jesus nos ensina que no mundo nós teremos aflições, que no mundo nós passaremos por perseguições, que da maneira que ele foi perseguido, perseguirão também a nós. Então veja que muitas vezes nós passamos por situações que a gente não tem, às vezes não tem uma dimensão do porquê daquilo, e a gente fica questionando por que isso, por que essa situação agora, por que isso sobreveio agora. Muitas vezes é interessante nós destacarmos aqui que Deus ele usa algumas dessas situações para ele fazer algo de extraordinário nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes quando nós estamos acomodados, quando nós estamos na nossa, como nós chamamos, né, na nossa zona de conforto, quando tudo está muito bem, a nossa tendência é de nos acomodarmos, não é? Mas quando a situação ela aperta, quando vem alguma coisa assim que às vezes nós não esperamos, alguma dificuldade, seja lá da ordem que for, seja de saúde, seja financeira, seja até emocional, não é? Muitas vezes isso tem um propósito por trás dessa situação para nos fazer chegar, muitas vezes, onde Deus deseja que nós estejamos, não é? Porque quando está tudo muito bem, a nossa tendência é estacionar. Eu fico pensando, quando eu me deparo com esses versículos, naquela passagem lá de Atos 2, lembrando da igreja primitiva, não é? Quando nós lemos lá no finalzinho do capítulo 2, lá de Atos dos Apóstolos, né? E eram todos os irmãos ali na mesma comunidade e todos tinham tudo em comum, não é? O partir do pão, seus bens eram repartidos e de nada tinham falta. Quando nós vemos essa situação, a impressão que nos dá, poxa, essa é a igreja dos sonhos, não é? Porque a igreja onde todo mundo coopera, a igreja onde todo mundo reparte, a igreja onde não há desigualdade, a igreja onde todos partilham da mesma mesa, quer dizer, ao nosso ver seria a igreja dos sonhos. Mas lembra a ordem que Jesus havia dado, pouco antes, né, de ser assunto aos céus? Jesus ele tinha deixado uma ordem, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é? Em outra passagem diz, né, para pregar o evangelho, começando em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a situação da igreja lá no início de Atos dos Apóstolos estava muito confortável, estava muito acomodado, estava tudo muito bom, na verdade, não é? Os apóstolos fazendo milagre, Pedro e curando, João ali, né, curando, os milagres sendo feitos, a igreja crescendo, todo mundo tendo tudo em comum. Quer dizer, as coisas estavam indo tão bem, humanamente falando, que as ordens de Deus para que houvesse uma projeção ou uma expansão do evangelho, conforme havia sido dito, não é, que deveria ser feito, ela não estava acontecendo nessa proporção, nessa grandeza. Então veja que para isso acontecer foi necessária uma mudança de cenário. E o cenário ele pendeu para quê? Será que partiu dos discípulos, dos apóstolos? Não, gente, olha, a gente agora precisa sair, a gente agora precisa evangelizar e ganhar almas. Não, para eles estava tudo muito bem ali reunidos, e eles dividindo, partindo pão e tudo muito certinho. O que foi necessário acontecer? Deus permitiu que sobreviesse uma perseguição. Aí
foi perseguição, era discípulo do apóstolo sendo levado para o Sinédrio para ser interrogado, depois Estevão ali, o primeiro mártir, não é? Foi morto. E o que aconteceu com aquela igreja que parecia que estava tudo dando tão bem, tudo caminhando tão bem? Houve o quê? Uma dispersação. É como se fosse espalhado um braseiro ali, não é? Havia uma chama, vamos dizer assim, espiritualmente falando, concentrada num lugar, e Deus permite ali que aquele braseiro seja espalhado por conta daquele vento forte que bateu. Muitas vezes, em diversas áreas nas nossas vidas, Deus ele age dessa forma conosco. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos na nossa chamada zona de conforto, não é? Bom, eu tenho a minha rotina, eu vou para o trabalho tal horas, eu chego lá no meu trabalho, ali eu vou estar executando o meu serviço, tenho o meu horário de almoço, ali no final do dia deu certo horário, eu arrumo minhas coisas, venho para minha casa e tá tudo muito bom, tá tudo muito certo. Mas muitas vezes Deus ele tem algo projetado para nós, seja na nossa vida espiritual ou seja na nossa vida material, porque Deus ele tem prazer de abençoar os seus filhos, né? Nós sabemos disso. E Deus ele quer fazer algo diferente, então Deus permite que a nossa zona de conforto seja mexida, vamos dizer assim, seja alterada, não é? E geralmente isso acontece com alguma dificuldade. Alguma coisa desfavorável nos surpreende. E aí a gente precisa reorganizar a nossa rotina, mudar os nossos planos, reorganizar a nossa vida, e aí a gente sai em busca de algo novo, ou seja, é onde nós começamos a nos mexer para que Deus possa nos abençoar e para que Ele também possa nos colocar no lugar que Ele deseja que nós estejamos. Então veja, Deus ele tem o controle absoluto das nossas vidas, não é? Isso é fato, eu creio que todos nós concordamos com isso. Deus, ele está na direção absoluta das nossas vidas. Mas por que essas necessidades ou essas adversidades muitas vezes nos sobrevêm? Porque nós lemos aqui no texto, né, em João 15, Jesus dizendo, olha, no mundo vocês vão ter aflição, ó, e não é para ficar impressionado com isso não, ó. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. O quanto que Jesus foi perseguido, o quanto que Jesus foi caluniado, o quanto que Jesus foi insultado, traído, esbofeteado, não é? Quantas coisas não fizeram com Jesus, assim, nesse sentido? E eu pergunto, em alguma delas, o projeto de Deus ou o plano de Deus foi frustrado por causa das perseguições que Jesus sofreu? De forma alguma. Muito pelo contrário, os projetos de Deus eles ganharam foi proporção, porque quanto mais perseguiam a Jesus, quanto mais tentavam ali prendê-lo, quanto mais tentavam pegá-lo, apanhá-lo nas palavras ali, mais Jesus se destacava, mais Jesus crescia, mais Jesus tinha um ministério que ficava, como que eu posso dizer, que se manifestava publicamente às outras pessoas, e as pessoas começavam a admirar, olha com que sabedoria que ele responde, olha como que ele faz, não é esse o filho do carpinteiro, não é esse lá, filho de Maria, filho de José, irmãos de Tiago e tal. Quer dizer, veja que as dificuldades, muitas vezes, elas projetam a nossa vida para frente. Elas fazem com que a gente se mexa de uma forma que Deus ele possa operar construtivamente nas nossas vidas. E é por isso que a Bíblia nos diz, e isso é difícil. Olha, veja o que eu vou falar. A Bíblia nos orienta a em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quando a Bíblia fala em tudo, é em tudo mesmo. Quer dizer, é muito fácil dar graças a Deus ou dar glória a Deus quando as coisas estão bem, não é verdade? Até o ímpio faz isso.
né? O camarada tá com o bolso cheio de dinheiro lá, glória a Deus, graças a Deus. Agora eu quero ver o camarada falar isso na hora da adversidade, na hora talvez que faltar saúde, ou na hora talvez que faltar o dinheiro, ou na hora talvez que faltar algum ente querido numa situação de perda. Aí glorificar a Deus não é fácil, né? Lembra como Jó fez? Né? Jó, ele estava ali na casa dele, chega um mensageiro para Jó, olha Jó, você perdeu os seus bens ali e tal, o seu gado foi roubado, não sei o quê. Aí Jó, quando está terminando de ouvir a notícia, chega um outro mensageiro, Jó, olha, você perdeu a sua plantação, você perdeu ali uma outra parte dos seus bens. Aí vem um outro mensageiro, Jó, seus filhos estavam reunidos numa casa, bateu um vento muito forte, derrubou as paredes lá e desmoronou e morreram todos os seus filhos. Imagina uma situação dessa. Sabe o que Jó faz? Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, é uma convicção, nós estamos usando aqui uma situação extrema, é claro, não é? Porque a gente precisa entender que Deus, no seu trabalhar, na sua maneira de agir, Ele sabe onde Ele vai nos colocar. É o que eu falei no princípio. Se tudo na nossa vida fluir bem, se tudo na nossa vida andar muito bem, se nós não tivermos dificuldades, alguns tipos de problema, independente da ordem, será que a gente estaria onde muitas vezes Deus deseja que a gente esteja, né? Então essas são os pontos, essas são as questões. A perseguição na igreja primitiva serviu para que aquele braseiro, aquela chama, como eu falei, não é, se espalhasse. Aquele vento que bateu espalhou aquele braseiro. A igreja cresceu, de repente aparece Paulo pregando e ele prega ali para quase toda a região da Ásia Menor e vai parar até em Roma. Quer dizer, o que o evangelho cresceu através dessas perseguições, não é? Paulo entrava numa cidade, saía muitas vezes de lá apedrejado, expulso, algumas vezes dado até como morto. Quantos naufrágios, quantos problemas que ele sofreu. Talvez se fosse comigo e com você, a gente diria assim, poxa, mas parece que quanto mais eu faço para Deus, mais as coisas vão ficando difíceis, mais problemas acontecem, não é? Tem um ditado que diz aí, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, não é? E a situação é mais ou menos assim, porque Jesus está dizendo aqui, olha, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Então, quer dizer, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Sabe por que o mundo muitas vezes nos aborrece? Porque nós temos dono. Nós não estamos vagando no mundo, nós não estamos aí fazendo a vontade do mundo, andando perdido. Não, nós temos dono, nós somos comprados, nós somos remidos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E se nós temos um dono, o mundo nos aborrece por isso, porque ele aborrece o nosso dono. Então não pense que ele vai gostar de você por causa disso. Né? O mundo nos persegue, as dificuldades vêm, mas em tudo Deus tem um plano para as nossas vidas. Em tudo Deus sabe como trabalhar para que nós possamos chegar no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Pensa quantas perseguições que a igreja já passou, quantas situações de adversidade, e a igreja ela segue triunfante. A igreja ela está em constante expansão. Por quê? Porque existe uma palavra sobre a igreja. Jesus certa feita disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que acontece com as portas do inferno? Elas recuam mediante a expansão da igreja. A igreja ela expande de uma forma tremenda, inexplicável, e as pessoas, quanto mais situações adversas elas passam, mais elas correm aos pés do Senhor. Então vejam que em muitas situações, as lutas, as dificuldades, elas têm um propósito sim, nos trazer mais próximos de Deus, para que a gente possa compreender através daquela adversidade
qual será o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes, irmãos, nós não entendemos de imediato. É comum a gente pensar, poxa, mas justo agora me aconteceu isso, mas eu estava com outros planos, eu estava pensando agora em tal coisa, ou então eu tinha um outro projeto, estava para viver agora uma nova experiência, uma nova fase na minha vida, e de repente as coisas mudam desse jeito. Porque Deus, Ele sabe muito além do que eu e do que você, porque Deus, Ele sabe nos preparar de uma forma, Ele sabe trabalhar de uma forma. A Bíblia diz que o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, que o Senhor, Ele conhece as nossas limitações. Então a gente não pode nem dizer, Senhor, eu estou no meu limite, porque não está. Porque Deus conhece o teu limite, Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece as tuas limitações. E se Deus está te dando situações para você enfrentar, é porque Ele sabe que você é capaz. E se você permanecer firme, fiel a Deus, mediante essas dificuldades, pode ter a certeza que lá no final você vai glorificar o nome de Deus. O nome de Deus será glorificado através da sua vida. Por quê? Porque Jesus, ele também tem uma promessa para mim e para você. E essa promessa de Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, veja lá, você não está sozinho. Essa luta, você não está sozinho. Nessa dificuldade, você não está sozinho. Pode ter certeza que o Senhor, Ele está com você nessa peleja, que o Senhor, Ele está traçando ali uma estratégia, um caminho de vitória no meio dessa situação, porque o objetivo de Deus é glorificar o nome dEle através da tua e da minha vida. Então, irmãos, a gente precisa compreender essas coisas. Muitas vezes nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes isso vem de um impacto, de afronta conosco, não é? Muitas vezes dá aquela impressão que isso vai nos derrubar, vai nos fazer parar, mediante as adversidades, mediante situações difíceis, mediante alguns tipos de problema, principalmente quando envolve área de saúde, área sentimental. São problemas que nos afetam diretamente, não é? Mas Deus, Ele tem um objetivo em todas essas coisas, não é? Nós precisamos entender, na visão de muita gente, o Evangelho, ele nos isenta de problemas, mas isso não é verdade, não é um Evangelho bíblico esse. Esse Evangelho triunfalista que alguns pregam por aí, ele não está de acordo com a Bíblia. Porque Deus abençoa? É claro que Deus abençoa. Deus prospera? Sem dúvida nenhuma. Deus, ele cuida, Deus, ele opera milagres com toda certeza. Mas também nós temos problemas, porque nós somos seres humanos, passamos por dificuldades, passamos por adversidades. Se eu perguntasse aqui, se os irmãos tivessem condição de me responder agora, eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo já enfrentaram um momento de dificuldade na vida, seja de que ordem que for. Em todas elas, Deus nos fez mais que vencedores. Para pensar. Quantos problemas que nós enfrentamos, que nós paramos e pensamos assim, olha, não vai ter mais jeito. Daqui para frente eu não consigo mais, eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei o que eu vou conseguir da minha vida daqui para frente, para mim acabou tudo. E quando a gente menos espera, as coisas vão caminhando, Deus vai nos fortalecendo, dia após dia, o Senhor vai ali nos conduzindo, e quando a gente olha para trás, aquela situação que aos nossos olhos parecia impossível, acabou ficando para trás, e Deus continua nos conduzindo, Deus continua nos fortalecendo, Deus continua guiando os nossos passos, Deus continua abençoando para a gente levantar todos os dias pela manhã. E isso, meus irmãos, é caminharmos com Deus.
Isso é nós vivermos pela fé. Amanhã não me pertence, eu não sei o que vai ser de amanhã, mas o que eu sei é que o Senhor está comigo hoje, que Deus me fortalece hoje, e que se eu estou aqui hoje foi porque Deus permitiu, me deu graça para que eu estivesse aqui nesse momento, trazendo essa palavra para todos vocês. Então, nós precisamos viver um dia de cada vez. Quantas pessoas hoje que não estão vivendo ansiosas, que não estão inquietas com o amanhã, elas estão inquietas tentando dominar ou controlar algo que não nos pertence. Porque o amanhã não nos pertence. Não é? A Bíblia diz que nós não temos poder para tornar um fio de cabelo branco ou preto na nossa cabeça. Como é que eu vou querer ser senhor do amanhã? Nós fazemos projetos? Claro que sim. Nós temos os nossos sonhos? Sim, com certeza. Mas o amanhã pertence a Deus. E Deus é que dita o rumo, os nossos passos, que prospera o nosso caminhar, que nos conduz. Então, independente da dificuldade do hoje, eu quero te dizer o seguinte: creia no amanhã. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é Senhor do amanhã. Não somos nós que somos senhores do amanhã. Deus, Ele é Senhor do amanhã. E como Jesus diz lá em Mateus 6, quando Ele fala ali sobre nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas, não é? O Senhor ali, Ele sabe que nós precisamos comer. O Senhor ali, Ele sabe que nós precisamos nos vestir. O Senhor sabe que nós temos as nossas contas para pagar. O Senhor sabe que nós precisamos do dinheiro para abastecer a nossa despensa de alimento, para a gente ter o que comer em casa. Ou seja, Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. O que nós precisamos fazer é confiar nele. É nós entendermos o seu trabalhar, a maneira que ele nos dirige. Bom, se Deus me tirou hoje de tal situação, glória a Deus, é porque ele tem uma porta melhor para a minha vida. Se Deus ele está fazendo algo dessa forma para mim, é porque Deus ele tem um trabalhar novo daqui para frente. E cabe a nós, irmãos, confiarmos no Senhor, glorificarmos o nome do Senhor e continuarmos caminhando na presença dele, porque Deus nos fez mais do que vencedores. Pela palavra dele, ele nos garante que nós somos mais do que vencedores. Não espere confetes do mundo. Não espere que o mundo venha querer te bajular, que o mundo venha querer te cooperar com você, não. No mundo ele vai bater de frente, o mundo ele vai sempre estar ali no caminho para querer atrapalhar. Mas nós não andamos conforme o mundo, nós andamos conforme o Senhor nos dirige. Então o mundo para mim é indiferente. Nós caminhamos de acordo com a vontade de Deus, pautados na palavra de Deus. As coisas do mundo, os ditames do mundo, as regras do mundo, para nós não faz diferença. Por quê? Porque nós estamos firmados na palavra de Deus, não é? Então, nós precisamos compreender que no mundo nós teremos dificuldade, sim. No mundo nós teremos aflições, sim. Muitas vezes, para nós crescermos, para Deus ele nos colocar num estágio mais elevado, não é? Nós precisamos aprender a caminhar com Deus, precisamos aprender a confiar em Deus, precisamos aprender. Olha, no momento que eu mais achava que agora não podia me acontecer nada, me sobrevém isso? Sim, por quê? Porque nós temos que confiar no Senhor, nós temos que saber que Deus é que está no barco, nós temos que saber que Deus é que está no controle das nossas vidas e que Ele tem o melhor preparado para mim e para você. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É bem simples, irmãos. Sabe qual é o problema do Evangelho? É que nós complicamos, o que é muito simples. Jesus pediu alguma coisa difícil para nós? Jesus ele impõe alguma coisa difícil para nós? A parte difícil ele fez. A parte que para nós era impossível, ele realizou. Cabe a nós agora crermos, confiarmos, andarmos no caminho que ele nos propõe, para nós gozarmos das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Então veja, em tudo dai graça. É difícil,
Não vamos ser hipócrita de falar que é fácil, não é. Mas em tudo dai graça. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor tem o controle da minha vida. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não possa contemplar, eu sei que o Senhor, através dessa situação, o Senhor vai trabalhar para melhorar, para corrigir coisas, para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa aprender de Ti, para que eu possa testificar do que o Senhor fez na minha vida e que esse meu testemunho venha também transformar outras vidas que poderão estar passando por situações parecidas com a que eu estou passando hoje. Veja, irmãos, em tudo Deus tem um propósito, tá? Não adiantaria nada nós, por exemplo, estarmos na igreja, olha, agora vamos dar oportunidade para dar um testemunho, e você só ter testemunhos de terceiro para contar, você não ter a tua vida com Deus, você não ter experiência com Deus. Não, antes Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos dar graça, Deus quer nos ensinar a caminhar com Ele, Deus quer nos moldar, Deus quer que nós tenhamos a plena convicção de que Ele é o nosso sustento, de que Ele é o nosso auxílio, de que Ele é o nosso amparo, de que Ele é a nossa rocha, não é? O povo de Israel, eu falei outro dia aqui, eles saem da terra do Egito com uma promessa de uma terra prometida ali, de uma terra que emana leite e mel, e eles vão para onde? Eles vão para o deserto. Por quê? Porque eles precisavam aprender a andar com Deus. Era um povo que conhecia Deus de distância. Era um povo que conhecia Deus de ouvir falar muito pouco. Era um povo que não tinha experiência, que não tinha comunhão com Deus. Era um povo que precisava conhecer verdadeiramente a Deus. E onde é que Deus leva esse povo para conhecê-los de verdade? Foi para um hotel 5 estrelas? Foi para de cara para uma terra que emana leite e mel? Não, não foi. Foi para o deserto. Por quê? Porque no deserto nós aprendemos. No deserto Deus nos molda. No deserto Deus trabalha no nosso ser, no nosso caráter. Nos ajuda para que a gente possa confiar nele, e que para que a nossa confiança ela seja tão notória que as pessoas ao nosso redor muitas vezes possam enxergar isso em nós, não é? Muitas vezes, para nós pregarmos o evangelho, não precisa falar muito, são as nossas atitudes que falam por nós, são as nossas reações que falam por nós, é aquilo que nós fazemos na adversidade, a maneira que nós nos comportamos nos momentos de dificuldade. Isso pode ter certeza que prega muito mais do que inúmeras palavras, porque quando as pessoas veem e as pessoas sabem da dificuldade que nós passamos, elas ficam curiosas. Elas falam, poxa, por que ele passa por isso? Por que ela passa por isso? E eles estão dando glória a Deus, estão com um sorriso no rosto, continuam servindo a Deus. Não dá para entender, era para estar triste, era para estar deprimido, era para estar ali deitado, chorando, querendo parar, desanimado, sem vontade de viver, mas eles continuam ali, ó, glorificando a Deus, caminhando, e as pessoas começam a notar a diferença, porque isso não é mérito nosso, isso é graça que Deus nos concede, a graça de Deus que nos põe para caminhar, a graça de Deus que nos faz caminhar a cada dia. E Jesus ainda aqui no texto ele diz, ó, se a gente olhar aqui para frente, ele fala aqui, ó, no versículo 26 ainda do capítulo 15, ó, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Ou seja, nós temos o Espírito de Deus, irmãos, que habita em nós. Nós temos o Espírito de Deus que nos fortalece, que nos capacita, que nos enche de graça para suportarmos, para caminharmos em meio às dificuldades e ainda assim glorificar o nome do Senhor. A graça de Deus nos basta.
O apóstolo Paulo, certa feita, né, para a gente já caminhar aqui para o final, o apóstolo Paulo, certa feita, ele ali pregando o evangelho e anunciando a palavra de Deus e ganhando almas para Jesus e edificando vidas, abrindo igrejas, mas a Bíblia diz que ali ele tinha uma perseguição e ali ele tinha um espinho na carne que a gente não sabe ao certo o que é, a Bíblia não deixa claro, mas o apóstolo Paulo ele ora ali 3 vezes para que Deus o livrasse daquela situação. Veja, o apóstolo Paulo orando, irmãos. Aí Deus diz, olha, a minha graça te basta, porque a tua fé se aperfeiçoa na fraqueza, não é? Em outra parte diz, para que você não se exalte pelas excelências das revelações que tenho te dado um espinho na carne. Quer dizer, muitas vezes nós precisamos aprender que a graça de Deus é tudo que nós precisamos para viver, irmãos. Quem pensa que precisa de dinheiro para viver está redondamente enganado. Quem pensa que precisa de uma casa boa para viver está redondamente enganado. Quem pensa que precisa de um carro bom para viver está redondamente enganado. Sabe o que você precisa para viver? Graça. E quando você obtém a graça de Deus, quando você consegue ter a graça de Deus fluindo na sua vida, Deus ele te capacita a você glorificar o nome dele, tanto na fartura quanto na escassez, quanto na situação boa, quanto na situação ruim, quanto na saúde ou também na doença. Em tudo nós damos graças a Deus. Por quê? Porque a graça de Deus nos basta. Então, eu não sei qual é o problema que cada um possa estar passando nesse momento. O fato é que todos nós temos problemas, não é? Se a gente pudesse perguntar agora aqui, olha, quem tem problema? Eu tenho certeza que todos responderiam que tem algum tipo de problema. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está contigo. Deus, ele é contigo, independente do problema que você possa estar passando ou atravessando. Deus, ele continua no barco. Jesus não te abandonou. Ele continua trabalhando na sua vida. E quando você menos esperar, você vai compreender que tudo isso foi um processo que Deus permitiu para que você pudesse crescer, amadurecer, confiar, testificar de Deus para os que estão à sua volta e glorificar o nome do Senhor. Então, caminhe confiante. Jamais deixe o inimigo pôr na sua mente que o Senhor te abandonou. Jamais deixe o inimigo pôr na sua mente que para você não tem jeito, que Deus não te quer. Isso é mentira do diabo. Jesus te ama. Jesus, ele deu a sua vida na cruz do Calvário por você. E ele tem uma obra para completar na sua vida. Confia, permanece firme, continua caminhando, continua buscando o Senhor, porque você vai ver, daqui a um tempo você vai louvar o nome do Senhor e dizer que só o Senhor é Deus na sua vida, amém? Então não desanime, continue em frente, confiando no Senhor e sabendo que Ele está no controle absoluto da tua vida. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fica essa palavra aqui para a nossa meditação. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito de Deus esclarecer as coisas dentro da tua mente, do teu coração, para que você possa caminhar triunfante. Ao invés de reclamar, louve ao Senhor. Ao invés de você murmurar, glorifique o nome do Senhor. O povo de Israel ganhou diversas guerras sem precisar lutar. Sabe o que eles faziam? Muitas vezes eles colocavam os levitas carregando a arca, os sacerdotes à frente, louvando o nome do Senhor. E quando eles faziam isso, o inimigo era desbaratado, porque Deus era quem pelejava por eles. O que eles faziam? Louvavam a Deus. Então, no meio da tua luta, no meio da tua dificuldade,
louve o nome do Senhor, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando nesse momento, vamos orar já para agradecer a Deus e para que o Senhor ele venha trabalhar nas nossas vidas, nos ajudando a compreender o seu trabalhar, a sua obra nas nossas vidas, aumentando a nossa fé se necessário, porque não, a Bíblia diz, se falta fé, peça a Deus porque Ele nos dá e não nos lança em rosto, tá? Então, se precisarmos de mais fé nessa noite, o Senhor é aquele que acrescenta fé para todos nós. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua obra nas nossas vidas. Somos gratos a ti por tudo, Senhor, porque nós temos a plena ciência que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, nas adversidades, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor, a nossa confiança em Ti, para que possamos saber, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor é aquele que dirige os nossos passos, as nossas vidas, Senhor, e que no fim de tudo nós esperamos chegar, Senhor, num propósito de glorificar o Teu nome. Abençoa cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe a luta de cada um, a dificuldade que cada um de nós estamos atravessando, e eu peço para que o Senhor nos dê graça, para que possamos atravessar, Senhor, tudo aquilo que for do Teu querer, da Tua permissão e da Tua vontade, para que a gente possa estar glorificando o Teu nome. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, continua cuidando, continua livrando do mal, continua fortalecendo o Teu povo na Tua presença. Nos dá uma noite na Tua paz, um final de semana abençoado na Tua presença. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Um bom final de semana a todos. E logo mais estaremos de volta aí no final de semana falando mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.